Alô, galera vermelha! Alô, torcedor do Inter! Aquele abraço! Chegando para analisarmos o histórico do Internacional das goleadas expressivas nas últimas 10 temporadas, últimos 10 anos em que o Inter conseguiu fazer goleadas históricas. Para ter uma ideia, nesta quarta-feira, 6-1 para cima do Aimoré, lá em São Leopoldo, pelo Gauchão. 6-1 também contra o Remo, lá em Belém do Pará, pela Copa do Brasil. Teve o 5-0 para cima do The Strongest da Bolívia, na pré-Libertadores. Teve também, agora, em 2021, goleada de 5-1 para cima do São Paulo, lá no Morumbi. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas goleadas históricas do Inter. Foram poucas, hein? Foram poucas. O pessoal diz assim, mas foi no Gauchão. Beleza, foi no Gauchão, mas não teve Gauchão em 2020, 19, 17? Por que o Inter não goleou, então, nos campeonatos anteriores? A partir de agora, as goleadas históricas do Inter nestas últimas 10 temporadas. Te inscreve no meu canal, dá um joinha, dá um like pro Paulinho e, claro, toca o sininho para receber as novidades aqui do canal do Plantão do Paulinho. Roda a vinheta. Já vou falar do histórico recente das maiores goleadas do Internacional, sendo elas pelo Gauchão, pela Copa do Brasil, pelo Campeonato Brasileiro, pela Libertadores da América. Antes, lembrando que aqui na tela 3 personagens que fizeram hat-trick. 3 gols numa mesma partida. O mais recente agora, o Galhardo contra o Aimoré, em São Leopoldo, vitória por 6-1. Teve também o Yuri Alberto contra o São Paulo, vitória por 5-1. E Leandro Damião contra o The Strongest da Bolívia, numa pré-Libertadores. O Internacional, eu vou mostrar, portanto, na tela, na sequência aqui, as goleadas históricas recentes, são poucas, hein? Nas últimas 10 temporadas. Mas eu quero primeiro analisar aí o Internacional, o time do Internacional como um todo, agora para 2021, com Miguel Ángel Ramírez. O Internacional, principalmente contra o Aimoré, teve a sua vida, aspas, facilitada a partir das expulsões de Vitor Cuesta e também do Marabá. Cuesta do Inter, Marabá do Aimoré. Claro que o Inter já vencia a partida, o jogo teoricamente estava, não só na teoria, mas na prática estava até certo ponto fácil para o Internacional, mas talvez não para golear, como aconteceu por 6-1, essa goleada elástica do Internacional. Então, com um jogador a menos do Inter, um jogador a menos do Aimoré em campo, ou seja, com 2 jogadores a menos em campo, os espaços se abriram e o Inter teve mais facilidade para chegar a construir a goleada por 6-1. Agora, o Internacional precisa, Miguel Ángel Ramírez precisa equilibrar. Isso aqui é negócio de equilíbrio, não adianta fazer assim, ter um baita de um ataque do meio para frente, ser muito efetivo, muito bom e ruim do meio para trás. O sistema defensivo do Internacional tem falhado nos últimos jogos. Contra o próprio Aimoré, não foi confiável. O sistema defensivo do Inter não demonstra ao seu torcedor, digamos assim, não dá ao torcedor aquele sentimento, aquele espírito de confiança. Não, olha a zaga ali, o sistema defensivo do Internacional, olha o Lomba. Legal. O adversário não vai fazer gol. Não é bem assim. Esta segurança, o sistema defensivo do Internacional, do goleiro até o lateral esquerdo, o sistema defensivo não inspira confiança. Então, essa é uma questão que Miguel Ángel Ramírez vai ter que tratar principalmente para o jogo agora na altitude contra o Always Ready na próxima terça-feira lá em La Paz. Ele até disse na coletiva após-jogo contra o Aimoré que o Inter não vai mudar a sua forma de atuar mesmo jogando fora de casa e na altitude. Então o Inter vai propor a partida, vai ficar com a bola. Ele diz que, inclusive, ele já tem experiência na altitude. Aí tá. Ele tem porque treinou o Del Valle. Del Valle de Quito, na altitude. Só que o Inter não tem experiência na altitude, né? Tá vendo aqui, o Damião? Nesse duelo contra o The Strongest, o Inter ganhou no Beira-Rio por 5-0. E aí foi jogar em La Paz contra o The Strongest. O jogo de volta foi em La Paz. Claro, o Inter já tinha feito 5-0 aqui, lá empatou em 1-1. Então foi diferente, a situação foi diferente. Agora não. É um começo de competição. Então vamos ver. Eu quero ver como é que vai ser esse comportamento do Inter, principalmente na forma defensiva contra o Always Ready lá na Bolívia. Deixa eu trocar de tela aqui para mostrar para vocês, portanto, as últimas goleadas históricas do Internacional nas últimas 10 temporadas, últimos 10 anos, trocando de tela. Nos últimos 10 anos, foram apenas 8 goleadas expressivas. O que é goleada expressiva para mim? É ganhar de 5-0, 5-1, 6-0, 6-1... 4-1, 4-0 são goleadas, obviamente, mas não são goleadas expressivas. Claro que também eu tenho que analisar o adversário. Para ter uma ideia, pessoal, esses aqui, esses 5-1 contra o São Paulo foram e são muito mais importantes que o 6-1 contra o Aimoré. Isso é uma verdade, eu estou falando aqui, né? Não dá nem para comparar o São Paulo ao Aimoré, o São Paulo.
Então, obviamente que o peso é muito maior aqui, mas de qualquer forma, para ter uma ideia. Agora em 2021, 2 goleadas expressivas. De quarta-feira agora pelo Gauchão, 6-1 para cima do Aimoré. E no Brasileiro, lá em janeiro ainda, no Morumbi, Inter 5-1 para cima do São Paulo. Aí 2015, olha a diferença aqui, pessoal. Há 6 anos, vou repetir, há 6 anos o Inter não conquistava um resultado tão expressivo, não fazia uma goleada tão expressiva assim. Por 5-0, 5-1, 6-0, 6-1. Desde 2015. Em 2015 venceu o Vasco por 6-0 no Beira-Rio. Para ter uma ideia. O Aimoré, porque o Aimoré é o gauchão, ok. Mas teve gauchão em 2020, em 19, em 18, em 17, em 16 o Inter não fez goleada expressiva. Tá certo? Mas, repito, eu coloco na balança, né? Talvez tenha sido um placar enganoso pelas expulsões do Cuesta e também do Marabá. Vamos lá. 2014, Copa do Brasil. O Inter foi a Belém do Pará, venceu o Remo por 6-1. 6-1. Antes disso, ó, hashtag hat-trick. Pode ser hashtag goleadora, pode ser também. Mas aqui é hat-trick. Do Thiago Galhardo aqui contra o Aimoré e do Yuri Alberto contra o São Paulo. Tá bom? Vamos lá. Gauchão 2013, o Inter foi a Juiz e venceu o São Luís por 5-0. 2012, Inter no Beira-Rio, 7-0 para cima do Juventude. Nesses 3 jogos aqui não teve hat-trick, nem no contra o Vasco não teve também aqui. Libertadores 2012, pré-Libertadores Beira-Rio, Inter 5-0, hat-trick de Leandro Damião. E 2011, pelo Gauchão, o Inter fez 6-2 no Canoas, que foi Ubra, que foi Universidade, foi Canoas, uma confusão total, mas era Canoas aqui. 6-2 do Inter contra o Canoas, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 goleadas expressivas nas últimas 10 temporadas, computando aí jogos do Gauchão, da Copa do Brasil, do Brasileirão e também da Libertadores da América. Tá certo, pessoal? Te inscreve no meu canal. Tá esperando o quê para fazer a tua inscrição? Vai lá, ó. Te inscreve no meu canal, rapaz. Me ajuda aí, por favor. Dá uma força pro Paulinho, ó. Dá um joinha, dá um like para você impulsionar, jogar para cima o meu canal, tá bom? É isso aí, uma força pro Paulinho aqui, ó. Toca o sininho para receber as novidades aqui do plantão do Paulinho. Tá bom, pessoal? Abraço, fui!